Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 26 de julho, dia em que a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana. Sim, os pais de Nossa Senhora, Maria Santíssima, os avós de Jesus. E hoje queremos rezar por todos os avós, né? Então, queremos rezar por você que é avô, por você que é avó. Que cada avô, cada avó possa se espelhar nos avós de Jesus, tá bom? O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 16 ao 17, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus no evangelho de hoje, apenas 2 versículos, Jesus fala de felicidade para os seus discípulos. Jesus diz: Felizes sois vós. Mas interessante, qual é o motivo aqui da felicidade que Jesus está falando para os seus discípulos? Jesus diz para eles: Felizes sois vós. Mas por quê? Jesus ele vai dizer o motivo da felicidade dos próprios discípulos. Jesus vai dizer: Porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Sim, mas os olhos dos discípulos veem o quê? Os ouvidos dos discípulos ouvem o quê? Eles veem Jesus. Eles ouvem Jesus. Ouvem a sua palavra. Olha, meu povo, que grande graça. Olha que grande graça. E Jesus depois vai dizer: Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Todos aqueles que anunciaram a vinda do Messias, que desejaram o dia da sua chegada, mas que morreram antes. E agora os discípulos que estão vendo Jesus, estão tendo a possibilidade, a graça de ouvir o seu ensinamento, de ouvir a sua palavra, o seu evangelho, estes são felizes. Essa palavra também é para mim e para você. Porque por mais que hoje nós não vejamos Jesus fisicamente, como no caso dos discípulos, mas nós podemos ouvir a sua palavra. Mas nós podemos ouvir o seu evangelho, que é proclamado pela igreja diariamente. E foi a igreja, aos apóstolos que Jesus falou: quem vos ouve, a mim ouve. Eu dizia, é claro que hoje não podemos ver Jesus como os discípulos o viram naquela época, porque estavam com Jesus, Jesus estava ainda neste mundo, mas nós podemos experimentá-lo. Mas nós podemos sim fazer uma profunda experiência com Ele. E nisso consiste a nossa felicidade. A nossa felicidade está em Jesus. Em poder estar com Ele, em poder viver uma profunda comunhão com Ele, uma profunda amizade com Jesus. Você tem essa graça. E você pode ser feliz por isso. Eu acredito que esse evangelho de hoje, tão curto, mas ele também serve para nos dar como que um puxão de orelha. E por quê, Padre? Por que um puxão de orelha? Analisemos. Os discípulos, segundo Jesus, o que Jesus está dizendo, eles eram felizes porque estavam com Jesus. Estavam com Jesus. E Jesus diz que tantos quiseram ver
o que eles estavam vendo, ouvir o que estavam ouvindo, não tiveram oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de estar com Jesus, de viver com Ele, de segui-lo, de amá-lo, de viver uma amizade com Ele, de sermos íntimos dEle, de lermos, de escutarmos, de meditarmos a Sua palavra, o Seu Evangelho. E aí eu volto para o puxão de orelha. E por que o puxão de orelha, Padre? Como é que nós estamos vivendo essa relação com Jesus? Como é que nós temos vivido essa relação com o Senhor? Nós temos assumido verdadeiramente uma vida de oração, de comunhão com Ele? Nós temos valorizado a escuta da palavra, a escuta do Evangelho, a escuta do Evangelho. Olha, meu povo, quantas vezes nós que somos cristãos, que dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, rezamos e rezamos pouco, muito pouco, quase nada. Às vezes temos preguiça até de rezar. Às vezes rejeitamos a leitura orante da palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Faz quanto tempo que você não a lê? O Evangelho? Tudo bem que, Padre, todo dia eu assisto aqui o seu Evangelho, a sua meditação. Ótimo. Continue assistindo e divulgando, eu peço até o favor. Mas isso também não substitui você pegar a sua Bíblia e lê-la de uma forma orante. Esse vídeo aqui não substitui a sua leitura da Bíblia. Pelo contrário, vai complementar, vai lhe ajudar até a entender melhor aquilo que você está lendo. Por isso que esse vídeo é importante. Mas não substitui. Não substitui. Felizes sois vós. Hoje é a mim e a você que Jesus quer dizer isso. Felizes sois vós. Somos chamados, sim, a esta felicidade. Porém, se vivermos com Cristo, se vivermos nele, se vivermos a sua palavra, se dermos ouvidos àquilo que ele fala, àquilo que ele ensina e se colocarmos em prática. Que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.